Olá, queridos. Bom estarmos juntos mais uma vez, cultuando a Deus, já que Deus nos possibilitou essa maneira gostosa de invadir carinhosamente o seu lar, entrar na sua casa, desfrutar das coisas do Senhor contigo. Quero convidar você a abrir o coração mais uma vez, neste momento especial. Abrir a sua alma, permitir que o Senhor Deus possa falar com você. Quero que você, onde você estiver nesse momento, você possa comigo fechar os seus olhos. Você possa falar: Deus, fale comigo mais uma vez. Deus, compartilha a tua graça comigo, Senhor. Deus, divida da tua santidade comigo, Senhor. Deus, derrama um pouco dos céus sobre a minha casa, sobre a minha vida, ó Deus. Fale com Ele, eu espero no Senhor, meu Pai. Tenha o seu momento especial de oração, para nós podermos refletir na palavra de Deus, mais uma vez, neste momento. Ó Pai, nós temos sido confrontados com o Senhor através da riqueza da Tua palavra, Senhor. Ela é preciosa, meu Deus. E nós queremos, ó Deus, ter os nossos corações mexidos pelo Senhor, trabalhados através do poder e da unção do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, para permanecermos firmes, inabaláveis, meu Deus, passando por quais forem as circunstâncias que vierem. Precisamos do Senhor, meu Deus. Molda, Senhor, as nossas vidas de acordo com a Tua vontade, na conformidade da Tua vontade, ó Deus. E nós abrimos o nosso coração e nos rendemos plenamente diante do Senhor para isso, neste momento. Em nome de Jesus te pedimos, Pai. Amém. Nós temos dois gostosos desafios neste mês, ou a partir desse mês, para pensar juntos. Pela manhã, as nossas EBDs, elas estarão pautadas sobre conflitos da vida. Vamos aproveitar os temas de uma revista da editora Cristã Evangélica, muito boa, para trabalhar alguns temas que eu vou citar para vocês. Amanhã já o pastor Fábio, pela manhã o pastor Fábio já falou sobre o sentido da vida. Começamos então hoje, o sentido da vida. E depois, de onde vêm os conflitos? E na sequência, por que o mundo está como está? A seguir, como superar a ansiedade e o medo? Resposta bíblica à depressão, culpa humana e graça de Deus. E alguns outros temas tão palpitantes que trabalham as nossas emoções e trabalham também a nossa fé. Mas nós começamos a trabalhar no domingo passado com o pastor Fábio no culto da noite, já que pelas manhãs trabalharemos sobre conflitos da vida, e à noite trabalharemos juntos com o texto precioso de Mateus capítulo 5, quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças. E eu quero convidar você a tirar muito proveito. E nós vamos passo a passo falar das bem-aventuranças, e o pastor Fábio já falou sobre bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus, porque Mateus é escrito para o contexto judaico, então não repete Deus por muitas vezes, não pronuncia o nome Deus em vão. Este é o motivo pelo qual ele diz reino dos céus. Hoje eu vou trabalhar com vocês e quero aproveitar o seu tempo e dividir com você um pouco da palavra de Deus. No versículo 4, quando ele diz assim, o texto diz: bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Que aparente paradoxo de Jesus. Jesus nos leva a pensar sobre alguns aparentes paradoxos que ele apresenta, e na verdade nós vamos ver que são paradoxos humanos, porque todos estão em busca da felicidade, e eu não vou tomar o tempo
nesta fase introdutória sobre felicidade, porque o pastor Fábio o fez muito bem na primeira pregação sobre esse bloco de versículos, não é? Mas dentro desse paradoxo, e é um paradoxo, é difícil para o ser humano, para mim, para você, em normalidade humana, sem a profundidade de espiritualidade, ou sem compreender as coisas de Deus, entender como é que pode uma pessoa que é triste ser feliz. Jesus está dizendo, bem-aventurados os que choram, porque os que choram serão consolados. Então, ao longo da vida, nós somos levados a fugir do choro, não é? Basta perceber que quando alguém que está chorando ao nosso lado, mesmo por ter perdido um ente querido, nós temos a tendência natural de dizer assim, não chora não, meu irmão. Chora não, isso vai passar. Porque nós fugimos sempre do choro, não é? Estamos sempre na busca do prazer, estamos na busca de emoções, estamos na busca do sorriso, queremos ver o sorriso no rosto das pessoas e nos alegrar com esse sorriso também, ainda que esse sorriso nem sempre seja verdade. E nessa loucura pela busca aí do prazer, não é? Envolvendo dinheiro, envolvendo sexo, nós percebemos que não é a leitura correta que Jesus está fazendo sob o ponto de vista da espiritualidade cristã. Jesus está olhando de maneira muito mais profunda no jardim de Deus e ele colhendo coisas mais profundas. Ele diz assim, felizes são os tristes, porque o choro pressupõe algum tipo de tristeza, não é? O choro pressupõe um pouco da tristeza. Então, quando nós olhamos isto, há um teólogo chamado William Barclay, e ele diz assim, bem-aventurado é o homem que é desesperadamente entristecido pelo seu próprio pecado e pela sua iniquidade. É a sua paráfrase sobre esse versículo. Então ele aplica de maneira muito prática aquele que chora pelo seu próprio pecado. Que tipo de tristeza é esta? Que alguém que fica triste é que, na verdade, espiritualmente, Jesus está dizendo que ele é feliz. Essa é a expressão. E a palavra usada por Jesus significa lamentar pelos mortos. Ela tem uma profundidade tão grande que, dentre as palavras que expressam tristeza, esta é a mais profunda, porque ela expressa a tristeza da perda de um ente querido, de alguém que tenha morrido. É como estar num velório, estar muito triste, estar profundamente tomado por tristeza. Ela invade de tal maneira que você não pode ocultar a tristeza. Imagina que você perdeu uma pessoa que você ama demais, não é? Muito. Você não consegue conter o choro diante das piadas mais interessantes que possam vir. As pessoas que passam por você, elas percebem o seu sofrimento por conta desse choro de velório, da perda de um ente querido. Essa palavra usada por Jesus aqui, ela aponta exatamente nesta direção, a profundidade da tristeza, desse choro. Descreve um momento em que Jacó, ele percebe, ele sabe que perdeu o seu filho José, que havia sido morto pelos irmãos. Naquele momento, Gênesis capítulo 37, no verso 34, mostra que ele percebe que o José está morto e ele chora, o choro da alma, de profundidade. É interessante que, quando a gente olha para esse texto, já que ele traz um lamento, um choro tão grande, o choro que Jesus fala aqui é um choro que brota do coração. Ele não brota do exterior. Ele não é simplesmente uma comoção. É muito mais do que isto. É uma tomada da nossa alma que invade-nos, que confronta a nossa alma. Então, aí nós pensamos assim, o que será que é esse tipo de choro para a prática da vida cristã que Jesus está dizendo? Há uma explicação gostosa trazida por Lloyd Jones, e ele diz assim, por John Stott. O Stott diz assim,
que esse texto se refere àqueles que choram pela perda da inocência, a perda da sua justiça, que tem a sensação da perda do respeito próprio. Então não se refere ao luto propriamente dito, ainda que tenha a intensidade do luto, mas ele está apontando para um arrependimento que produz uma tristeza tamanha, parecida com a tristeza da perda de alguém, de um ente querido. Mas nem todos os que choram, na verdade, serão consolados. A gente vive num mundo de tamanha falsidade que as pessoas conseguem chorar de maneira falsa, não é? Antigamente, né, no tempo bem antigo, diz que existiam as carpideiras. As carpideiras era assim, um termo que eu usava para as mulheres que choravam profissionalmente. Então elas iam nos velórios, né? Elas eram pagas para produzir choro no velório. Elas ficavam o tempo inteiro no velório. Nessa época é difícil acreditar nisso, né? Você fala, gente, será que isso é verdade? Pois é, foi um pouco antes da minha época, né? Na minha época talvez tivesse, mas eu era muito criança, então talvez não ter presenciado, ou talvez eu pudesse ter presenciado, mas o choro era de tanta comoção, que as pessoas que estavam em volta eram levadas a chorar. Então, olhando sobre esse aspecto e olhando a falsidade desse mundo, a maneira teatral como se vive, nem choro, nem todo choro está encaixado nesse versículo, quando Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Entendeu? Nem todo choro. Precisa ser um choro que rasgue a alma. Timóteo derramou lágrimas de desânimo e não foi à toa que Paulo o estimulou ao trabalho. Jeremias derramou lágrimas de decepção na época que o povo de Deus estava tão afastado. Paulo demonstrou tristeza. Paulo derramou lágrimas de preocupação. E quando ele diz para o povo que estava triste a ponto de chorar, de derramar lágrimas, o que significa, gente? Onde está o entendimento claro disso para nós em termos práticos nesses tempos em que vivemos? Como disse na semana passada, o pastor Fábio fez uma colocação muito interessante, dizendo, vamos começar então pelo que não é, para entendermos o que é. Primeiro, não é um choro carnal, ele não será um choro fingido. Thomas Watson, ele diz que o choro carnal é aquele pelo meio do qual a pessoa lamenta a perda de coisas exteriores. E não é o que esse texto está dizendo. Você perde, por exemplo, um dinheiro que você precisava muito, você só tem 50 reais, 20 reais. E você sai à rua para alguma coisa, fazer algo, comprar algo que você precisava tanto. E aquele dinheiro escapa de alguma maneira do seu bolso, da sua mão, da sua carteira, e você o perde, você vai lamentar, porque você só tinha aquele dinheiro. E não é esse tipo de choro que Jesus está dizendo. Nós vemos na Bíblia uma história muito triste de um assédio sexual, e ali até um crime, hoje seria um crime, não é? Quando Amnon, ele possui sexualmente a sua própria irmã. E é interessante que 2 Samuel, no capítulo 13, no versículo 2, diz que ele chorou tanto para possuí-la, para encantá-la com choro, de modo que ele estava tão triste, ele estava tão abalado, que de alguma maneira ela pudesse facilitar o acesso para ele. Mas a Bíblia diz que logo ele, após haver tomado ela, ele foi tomado também de um choro, e ele a desprezou. Então não é esse tipo de choro que estamos falando. O rei Acabe foi um outro que chorou um choro que não é um choro que o Senhor Jesus está dizendo,
que seríamos consolados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ele chorou por não ter a vinha de Nabote, uma inveja, um ciúme material. Ele cobiçava aquilo. Outro exemplo muito prático que nós lembramos facilmente é o exemplo de Faraó. Faraó, quando as pragas elas estavam assolando muito o Egito, e Faraó vendo que não podia contra o poder de Deus. O texto diz que Faraó chorou por ter feito o bem de libertar o povo, mas aí daí a pouco ele se arrependeu de haver libertado. Você já ouviu falar sobre arrependimento do arrependimento? Pois bem, o Faraó se arrependeu de haver se arrependido. Então, aquele tipo de manifestação de lamento, de choro, não está encaixado dentro desse texto. Lá em Êxodo capítulo 14, verso 5 em diante, você vai contemplar isto. Também não é um choro de remorso ou de desespero. E nós vemos muito isto na vida de Judas, quando Judas, ele após haver traído Jesus, ele não sente arrependimento, ele sente um remorso por haver cometido uma injustiça com alguém tão justo como Jesus. O remorso pode parecer arrependimento, mas o remorso não é arrependimento. E Judas chegou a devolver as moedas de prata. Ele fez um caminho de volta, mas o seu coração não estava na crença, na fé, na dependência de Jesus. E nós não temos informação bíblica que Judas possa ter sido salvo. Há uma expressão dentro desse texto, dentro desse pensamento, que eu quero pensar com você olhando aqui, é que às vezes, ou quem olha para Judas, vendo que a consciência dele acusou que havia feito coisa errada, tendo em vista a sinceridade e a inocência de Jesus, alguém possa pensar que ele estivesse salvo. Se Judas tivesse se arrependido, o coração dele havia sido lavado pelo Espírito Santo e tirada toda a culpa que havia nele. E o arrependimento, ele produz vida, ele não produz morte. Quem se arrepende, chega-se a Deus, busca a Deus. Quem se arrepende, naturalmente se aproxima de Deus. O arrependimento produz um despertamento para a vida, um choro, uma tristeza para a vida e não para a morte. E nesse caso, nós vemos que o arrependimento de Judas, ele foi para a morte. Na verdade, o coração estava pesaroso, estava cheio de remorso, não é? Outra coisa é que esse tipo de choro, às vezes as pessoas choram não por conta do pecado, mas por conta das consequências que o pecado possa produzir. Então, Caim matou Abel. E por conta de haver matado Abel, Deus confrontou Caim. E Caim disse assim: é tão grande o meu castigo que eu já não posso suportá-lo. Gênesis 4:13. Eu já não posso suportá-lo. O peso do pecado. O seu pecado o castigou, colocando culpa dentro da sua vida. Ele não pôde suportar isto. O seu castigo o afligiu, mas não produziu choro de arrependimento. Chorar apenas por medo. Às vezes ele poderia, por cantos, chorar de medo de Deus por haver feito algo não bom. O medo, as consequências do pecado. As lágrimas do ímpio, elas são forjadas pelo medo, pelo desespero, até ser surpreendido, não pelo arrependimento, mas pela culpa, pelas consequências que o pecado possa, então, o erro possa produzir. Então, uma outra colocação que eu quero destacar com você, é que o choro não é apenas um externo, não é algo teatral. Jesus havia notado que os fariseus,
eles se mostravam contristados, cabelos desarrumados, não é? Aquela cara de quem não passou a noite bem, que não dormiu, para demonstrar que jejuaram, estavam cara de tristes, né? Mateus capítulo 6 fala sobre isso. E Jesus diz assim, não façam como eles, quando vocês jejuarem, lavem o rosto. E isto então mostra o conceito que Jesus tem sobre choro ou tristeza, que não é um teatro, uma aparência, não é? Gostoso ver também que às vezes as pessoas, elas tentam demonstrar que estão chorando por algum motivo. E eu queria levar você a pensar que às vezes os olhos possam estar merejados, umedecidos, mas ao mesmo tempo o coração pode estar seco. Olhos molhados não sinalizam corações moles. Corações moles podem acusar através dos olhos, mas há muita lágrima que não foi produzida de verdadeiro arrependimento que vem do coração. Quando o rei Acabe ele percebeu que viria juízo de Deus sobre si, então ele, diz o texto, que ele rasgou as suas vestes. E ele, então, ali chorou. Mas ele não chorou o pecado, ele não chorou o choro do arrependimento do pecado. Ele chorou o choro do medo, da ação de Deus sobre a sua vida. Há muita gente que está chorando o choro do medo, depois de haver feito algo, da punição. A expressão gostosa do profeta Joel, que vem de Deus para nós, é: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Joel capítulo 2. Rasgai os vossos corações e não apenas as vossas vestes. Não é um contrassenso eu dizer a você que neste momento o Senhor Jesus está nos chamando não para rir, Ele está nos chamando exatamente para chorar. Uma outra paráfrase do texto diz assim: felizes aqueles que lamentam pela causa do seu pecado e manifestam pesar pelas suas imperfeições, não pelo que sofrerá em virtude do pecado, de ter cometido o pecado, mas em virtude das minhas imperfeições. É esse chorar que Jesus está dizendo. Não chorar nem tanto pelo que o pecado possa produzir lá, mas é pelo que ele já produziu cá, pela destruição que ele já produziu do lado de cá, dentro de mim. Então o pecado, ele na verdade, ele se torna uma verdadeira tortura para uma pessoa de Deus, para um homem, uma mulher santa. Fica como que pingando, gotejando no coração e na mente de um homem e uma mulher que temem a Deus. Quando se lembram do pecado, caem em lágrimas. Eu conheci gente que pecou e se arrependeu. Pecados difíceis de serem confessados. As pessoas tiveram coragem de ir no gabinete pastoral e falar: pastor, eu quero confessar um pecado. Já confessei para Deus, mas eu tenho que compartilhar, porque a dor do pecado é tão grande que se eu compartilhar com o Senhor, talvez eu me sinta melhor. E eu já tive contato com pessoas que sequer conseguiam falar dos seus pecados, mas falou, chorando em lágrimas, em compulsão de lágrimas pelo pecado, pelo estrago que o pecado havia produzido dentro delas e no relacionamento delas com Deus. Eu havia citado no começo alguma coisa de Thomas Watson, e ele fala sobre 4 aspectos positivos dessa expressão de Jesus: bem-aventurados os que choram. Primeiro, ele diz que é um choro espontâneo, ele é natural, ele não tem uma produção cinematográfica. Não se vai para um canto, não se pega lenço, não dá tempo de pegar uma toalha para secar as lágrimas. Não
dá para controlá-la. São lágrimas de uma profunda tristeza. Elas são quase que incontidas. Choro espontâneo. Segundo, ele fala sobre a espiritualidade, o choro promovido pela espiritualidade. O choro pelo próprio pecado, um outro aspecto, e o choro pelos pecados dos outros. Primeiro, vamos falar sobre o choro espontâneo. Eu já ouvi pessoas perguntarem assim, eu não entendo como durante um culto tem gente que chora. Já pensou nisso já? Tem gente que durante o culto chora. Né? Não é todo culto em que se chora. Aliás, culto não foi feito para ninguém chorar. Não é? O culto foi feito para louvar, exaltar o Senhor e a sua palavra. Mas, por consequência da exposição da palavra de Deus, as pessoas são confrontadas consigo mesmo, com o seu pecado e com a presença de Deus. E são levadas ao choro espontâneo, voluntário. Um dos maiores sermões do mundo, pregado por Jonathan Edwards. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Diz ali, dos que estavam naquele culto, naquele momento, que as pessoas, elas iam escorrendo pelo chão, descendo, de tanto choro de arrependimento. Elas tinham a sensação que, naquele momento, durante aquele apelo, aquela pregação tão fervorosa, que a terra estava abrindo-se para tragá-los, e as pessoas se arrependiam. Foi um sermão com tanta unção do Espírito Santo, que pessoas que estavam longe começaram a se arrepender, nem ouviram o sermão. Foram tocadas pelo Espírito Santo e passaram a se arrepender dos seus pecados. Choro profundo, espontâneo. A mulher pecadora chegou diante de Jesus com tanta misericórdia dele por ela. Ela quebra aquele vaso chamado de alabastro, que tem um gargalo bem fino, que não tinha como escorrer aquele azeite, aquele unguento. Era preciso quebrar. O próprio vaso para a época era caro, quanto o que estava dentro, a essência, era cara. Ela começa a ungir os pés de Jesus por gratidão, pelo perdão dos seus pecados. E ela começa a chorar pela graça que lhe fora derramada. E ela começa, na sequência, a secar os pés de Jesus com os seus próprios cabelos, que nós supomos então que eram longos. Ela começa a secar os pés de Jesus. Tanto choro, tanta lágrima, aquele unguento, aquela mistura de tudo aquilo. Até mesmo um dos discípulos que estava com Jesus não compreendeu aquilo. E disse, Senhor, por que essa mulher está fazendo isto? Por que ela estragou tanto dinheiro com esse vaso de perfume tão caro? Isso poderia ser revertido em alimento, dar aos pobres. Tem gente que tem comunhão com Deus, está na igreja, mas não tem essa experiência desse choro, essa tomada espontânea que invade o seu coração pela profundidade do relacionamento com Deus, a seriedade que é isto. E quando tocado pelo Espírito Santo e confrontado com seus próprios pecados, que aparentemente para alguns, quando forem dizer quais são os seus pecados, vão dizer, isso não é nem pecado, mas o nível estabelecido de relacionamento com Deus é tão grande que é suficiente para constranger o seu coração e levá-lo a um choro copioso, que não se consegue conter mais as lágrimas, não dá para parar. Eu já tive essa experiência já. Ela é muito gostosa, ela é muito boa, lava o interior. Não é chorar com os olhos, é chorar com o coração, é chorar com a alma, é estar num
momento de um relacionamento tão profundo com Deus. Pedro negou a Jesus, e é uma experiência aqui muito clássica, não é? Ele negou a Jesus, disse que não vivia com aqueles nazarenos, ele conseguiu, né, jurar que não andava com esse nazareno, praguejar de alguma maneira, né? Porém, ele estava lá num canto. E quando Jesus passa, os olhos de Jesus se encontraram com os olhos de Pedro. E naquele momento, Pedro desaba a chorar de arrependimento dos seus pecados. Talvez aquele tenha sido um dos momentos mais importantes para a vida de Pedro, que ele muda o rumo do seu ministério. Era antes um Pedro e agora é um outro Pedro. Um Pedro que chora copiosamente os seus pecados. Esta é a tristeza que produz felicidade. Agora dá para a gente ir entendendo. É a profunda tristeza que vai produzir uma profunda alegria, uma profunda felicidade. Grande, gigante. O apóstolo Paulo diz assim, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, ele diz assim, que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que ninguém traz pesar ou culpa, mas a tristeza do mundo produz morte. Aquela tristeza de Pedro lavou a sua alma, foi sincera, tirou a culpa, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. E essa não traz pesar, não traz culpa. Um destaque que nós falamos sobre uma expressão de Watson é que o choro deve ser um choro espiritual. Então, o que eu falei acima está exatamente ligado com essa expressão que ele disse. É o choro pelo pecado, não pelas consequências do pecado. E eu havia citado anteriormente o caso de Faraó. Faraó havia chorado, se arrependido pelas consequências do peso da mão de Deus em virtude das pragas que estavam vindo, e os seus deuses não tinham mais poder para conter ou destruir. Então era um arrependimento porque as consequências eram muito graves. O choro espiritual, ele não é em virtude das consequências que virão. É em virtude das consequências que já chegaram ao coração e nos separou da presença de Deus. Você quer um exemplo extremamente clássico sobre esse choro espiritual? Salmos 51. Salmo 51, deixa eu tentar pegar para nós podermos ver juntos aqui. Salmo 51. Se você puder aí ver comigo também, é muito saudável.